Nas 2 primeiras rodadas da Premier League dessa temporada, uma nova regra do VAR já está dando o que falar. No primeiro jogo do Manchester United na Premier League 2021-2022, os Red Devils golearam a equipe do Leeds por 5-1, com Bruno Fernandes marcando 3 vezes para o time da casa. Acontece que se não fosse uma mudança na regra do VAR implementada nessa temporada no campeonato inglês, o terceiro gol do português não teria valido. Foi nessa jogada aqui que ele recebeu esse belo passe do Lindelof, já dentro da área, chutou sem chance para o goleiro, fazendo o 4º gol do Manchester United. Mas houve quem ficasse na dúvida se ele estaria ou não em posição legal. O gol foi validado, pois como podemos ver nessa imagem, ele estava na mesma linha do defensor do Leeds. Mas o conceito de mesma linha, como você sabe, foi uma coisa que caiu desde que o VAR foi implementado no futebol, já que com o recurso do vídeo é possível identificar matematicamente a posição de cada jogador, e assim saber se o atacante está ou não à frente do penúltimo adversário. Mas isso é uma das coisas mais criticadas pelo uso do VAR em todo o mundo, desde que ele foi criado, porque ele realmente já anulou alguns gols por centímetros ou até milímetros. E aí a gente fica naquele questionamento, o jogador se beneficiou desses centímetros ou milímetros um pouco à frente para conseguir fazer o gol? Fica aquele sentimento de injustiça de um gol ser anulado por causa disso. E foi essa situação que a comissão de arbitragem da Premier League resolveu ajustar nessa temporada. O Mike Riley, chefe da arbitragem da competição, explicou que agora as linhas com que o VAR analisa os impedimentos serão mais grossas. Não vai ser mais uma linha de 1 pixel que era usada na cabine, mas sim uma linha um pouco mais grossa, como as utilizadas nas transmissões da TV. No momento da análise de um possível impedimento, se as linhas traçadas se confundirem, vai ser dado o benefício da dúvida ao atacante. Esses lances milimétricos vão ser validados e assim teremos na prática a volta do conceito de mesma linha. Muitos gols estavam sendo anulados nos últimos anos, havia muita reclamação dos clubes. Só na temporada passada na Premier League foram 20 gols anulados desse jeito por uma distância muito pequena, e por isso a comissão de arbitragem resolveu fazer essa mudança, para que menos gols sejam anulados. Gols que aconteceriam da mesma maneira se o atacante estivesse poucos milímetros à frente ou atrás da linha. E foi o que aconteceu com o Bruno Fernandes, teve seu gol validado, fez seu hat-trick. Claro que no resultado do jogo não alterou muito, já era o 4º gol do Manchester, mas valeu para ele, valeu para a torcida. Mas claro, na continuação do campeonato, com certeza vamos ter jogos em que esses gols validados pelas linhas mais grossas serão decisivos para os placares e as posições na tabela. Mas como nada é perfeito, já na segunda rodada da Premier League, um gol que seria validado na nova regra não foi. Foi no jogo do Newcastle com o Aston Villa. O Newcastle perdia por 2-0 quando o atacante Callum Wilson recebeu um lançamento livre e quando ele entrou na área foi grotescamente atingido pelo goleiro do Aston Villa. Um pênalti claríssimo marcado pelo árbitro do campo, mas após alguns minutos de VAR foi dado o impedimento. E eu vou mostrar para você o lance que o VAR considerou impedido. Então ele recebe um lançamento, é atingido pelo goleiro dentro da área. O árbitro na hora marca o pênalti, né? Não tem nem como não marcar. E aí depois o VAR está analisando, traça as linhas e encontra ali um impedimento do Callum Wilson, que já está ali com a bola embaixo do braço para bater o pênalti, e é marcado o impedimento contra o Newcastle. No penalty. Sério, esse lance foi anulado. Se eu fiquei brava, imagina os torcedores do Newcastle. Imagina não, eu fui atrás da reação deles e é essa mesmo, de indignação. As last season, I've seen some of them given. Please, some of them. No, but him there, Some of the them other were one, out last the season. other one with the centre back. He's keeping him on. Wilson's already got That's too close. Wilson's already got the ball under What happened to these under thick his own. lines? Where are these thick lines? You've got to give the striker the benefit of the doubt there. Honestly, you have If to. we get fucked over here, I've had enough. I've fucking quit. Oh my god! It's been given us offside. It has not. Oh my god! I cannot be arsed. I cannot be arsed. No. I cannot be arsed. That's a fucking joke. You've got to be having a laugh there, mate. That's an absolute joke, that, you know. That Where's is it? not offside.
can't believe that shit. Mate, it's if you can give offside, the most you can say it was a toe off. What happened to these thicker lines and giving the strikers the benefit of the doubt? No. That was so tight. Absolute rubbish. That's crazy. Fuck the Premier League and fuck VAR. That is an absolute disgrace. E imagina o atacante, o Wilson, que sofreu esse golpe do goleiro, ele ainda se machucou no lance e teria a chance de diminuir o placar, ainda ter a chance de conseguir, quem sabe, um empate depois. E ele simplesmente nada valeu porque ele estava milímetros ou centímetros à frente do penúltimo adversário. Era um lance desses que devia ser validado, como o do Bruno Fernandes foi. A explicação que eu encontrei, depois de muito procurar, foi de um comentarista da ESPN britânica, o Dale Johnson. Ele falou que foi impedimento porque as linhas não se tocam. Se a gente olhar bem de perto, a gente percebe que há um espacinho entre elas. Bom, isso me faz pensar então que as linhas têm que ser mais grossas, porque continua sendo, olha ali, aparentemente mesma linha. O que, se fosse antigamente, né, antes do VAR, isso seria um lance de mesma linha. Ele não tem nenhuma vantagem de estar ali, não sei, com a ponta do pé na frente do outro, na frente do defensor. Enfim, as linhas não se tocaram, mesmo sendo usadas, linhas mais grossas, né, como a gente acredita que esteja sendo usada agora na Premier League, em todos os jogos, e foi considerado impedimento. Então é isso, continue ligado aí na Premier League que vai pegar fogo como sempre. E claro, continue ligado aqui no Stories do Esporte, se inscreva, curta os vídeos e ative as notificações para não perder nada. Eu sou Clarice Oliveira para o Stories do Esporte.